golpe ele tem suas várias facetas e ele tem um conjunto de golpes dentro do golpe que nós temos observado. E a educação foi eleita pelo grupo golpista, pelos setores golpistas no Brasil, como a principal área a ser desmanchada no Brasil. A PEC 241 ela praticamente inviabiliza o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social e o Plano Nacional de Educação. Será que essa é a melhor forma da gente ajustar a economia? A gente vai melhorar a economia para ir perder na educação, perder na saúde? Em meio a tantos ataques aos direitos sociais no país, a educação tem sido um dos principais alvos do governo ilegítimo de Michel Temer. A PEC 241, aprovada esta semana na Câmara Federal, é mais uma prova de que este golpe é contra o povo brasileiro. Nós entramos na universidade agora. Será que a gente consegue formar? A PEC ela é extremamente prejudicial para a universidade. Então, se as coisas se manterem desse jeito, se essas projeções realmente se tornarem realidade, as consequências vão ser grandes para todo mundo. A Universidade Federal ela é um polo de produção de conhecimento muito grande. E se a gente perde essa produção de conhecimento aqui, não é só o meio acadêmico, não são só os estudantes que vão estar perdendo. A comunidade, de modo geral, perde com isso também. A PEC 241, na verdade, ela é, por 20 anos, uma paralisação das políticas sociais brasileiras e uma perspectiva em que a desigualdade vai aumentar. E com a PEC 241, além da gente não estar com a economia resolvida, tampouco a gente vai estar com as questões sociais resolvidas. Pelo contrário, ao invés de progredir como a gente tem progredido, diminuindo a taxa de analfabetismo, aumentando o número de crianças que têm acesso à escola, melhorando os anos de estudo da população adulta, que é um indicador econômico importantíssimo, aumentando as vagas nas universidades, especialmente para os alunos não brancos, oriundos de escola pública. Ao invés da gente seguir nessa linha, expandindo creche, quer dizer, fazendo as coisas acontecerem, garantindo os direitos, ainda que o ritmo estivesse sendo lento demais, a gente poderia acelerar mais, mas ainda assim, ao invés da gente ir para frente, a realidade é que a PEC 241 pode fazer com que o Brasil regrida a agenda da década de 90. Na minha avaliação, nós vivemos um golpe de Estado no Brasil. E esse golpe tem várias dimensões, né? Na dimensão da política, da economia, da saúde, da educação, da democracia. E o aspecto importante de tratar hoje é sobre a educação. Eu penso que o golpe ele foi orquestrado e arquitetado pelo grupo empresarial que domina a educação no país hoje, com o objetivo de destruir a educação pública e reduzir de forma bastante aprofundada as relações de trabalho, os direitos do trabalho, direito previdenciário, a relação democrática no interior da escola. A maior movimentação da história educacional do país foram as conferências nacionais de educação realizadas ao longo dos últimos 15 anos. Nós, na última Conferência Nacional, reunimos em torno de 5 milhões de pessoas no Brasil para discutir o Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação tem todo um envolvimento no sentido de financiamento da educação, desde a valorização do trabalhador da educação, a reconstrução do espaço escolar, a questão da inclusão social. E a PEC 241, ela vem justamente na contramão dessa situação. Por quê? Ela propõe uma redução profunda do orçamento público destinado à educação. Então, o que vai acontecer de forma acelerada é a redução do investimento em educação, sinalizando que o interesse do orçamento federal brasileiro estará destinado ao setor financeiro. Ou seja, aqui não se mexe. Os 45% destinados ao mercado financeiro não se mexe um centavo. Agora, educação, saúde, segurança, assistência, moradia, isso poderá ser reduzido, que não tem problema. Então, essa é a sinalização e vão, então, engessar o orçamento numa perspectiva de reduzir a capacidade de governos investirem em políticas públicas de toda natureza. Estudos mostram que somente nos 10 primeiros anos de vigência dessa proposta, a educação perderia 58,5 bilhões de reais em investimentos, a saúde 161,04 bilhões e a assistência social 125,6 bilhões. No total, as três áreas veriam 345,14 bilhões de reais em investimentos a menos.
proposta apresentada pelo governo Temer é completamente na contramão daquilo que se propunha. 4 aspectos importantes que me parecem. Primeiro, a questão do profissional. Não precisa mais de professor para poder ministrar aula. Qualquer pessoa poderá, de notório saber, entre aspas, poderão lecionar ou dar aula a esses alunos. É aquela visão de que o técnico ou qualquer profissional poderá, independentemente da sua capacidade pedagógica, elaborar a aula. Segunda questão, aumento do tempo de aula para 9 horas. Isso sinaliza que os trabalhadores, a política do ensino médio para o Brasil não será feita para os filhos de trabalhadores, porque os filhos de trabalhadores não terão 9 horas para poder estudar. Um terceiro ponto me parece importante, é a questão curricular. Se propõe reduzir a grade curricular, principalmente nas questões que envolvem as disciplinas de conhecimento reflexivo, portanto, é reduzir a capacidade crítica desse trabalhador para que ele possa ser, na verdade, um insumo no mercado de trabalho, desqualificado, com pouco salário, com pouco conhecimento, porque quanto mais eles tiverem uma parcela pequena que pensa a sociedade, faz as coisas, executam, que são o controle econômico das elites brasileiras, e uma grande massa de trabalhadores desqualificados, sem capacidade reflexiva, de pensamento crítico, para poder executar as tarefas no mercado de trabalho. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Não vamos nos calar. Sempre nos disseram que nós, os clientes da escola, deveríamos cobrar um ensino de qualidade, que deveríamos nos tornar pensantes. É isso. Sempre nos cobraram que fôssemos seres pensantes. E agora que saímos do casulo, muitos querem nos impedir de voar. Dizem que somos massa de manobra. Eu não sou 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 massa de manobra. Eles sinalizam que o Estado deve cada vez mais se retirar da educação e cada vez mais o setor privado assumir a responsabilidade de trazer para o seu lado a discussão em torno da financiarização e, fundamentalmente, de transformar definitivamente a educação como mercadoria no Brasil. Essa é uma articulação, inclusive, com o ministro de Relações Exteriores, o José Serra, que vem discutindo de forma acelerada o Brasil entrar na OMC e transformar a educação brasileira numa mercadoria vendida em qualquer esquina desse país. E o pior, sem qualidade, sem estruturação e sem valorização dos trabalhadores de educação. Eu tenho certeza que o golpe ele foi deferido contra a presidente Dilma. Um dos setores mais bem articulados no Congresso Nacional hoje é o setor da educação privada. Hoje eles têm mais de 100 deputados vinculados diretamente ao setor. E essa política do ensino médio, ele tem um amplo indicativo de que ele tem destinação clara, é o setor privado. O setor privado que busca abocanhar uma parcela, uma fatia do mercado de formação, seja na formação profissional ou seja na formação clássica. O objetivo da formação no ensino médio é justamente a mercantilização dessa faixa da educação. É lógico que isso poderá vir de forma gradativa, vem no ensino superior, no ensino médio e poderá chegar no ensino fundamental. E há uma outra percepção que nós estamos vendo, que é o tal do cheque educação. Eles propõem, inclusive, dizer assim, olha, a escola pública faliu, ela não tem mais jeito, o ensino fundamental e o ensino médio e infantil das escolas públicas estão falidos e, portanto, a iniciativa a ser conquistada agora será a indicação de que o setor privado é mais competente, mais eficiente, mais eficaz na educação. Portanto, o Estado dá à sociedade, aos pais, aos alunos, um cheque de educação para comprar uma vaga no setor privado. Quando a gente tem uma PEC que propõe congelar os gastos da educação, da saúde, os gastos sociais por 20 anos, que propõe um retrocesso nas políticas
né, nos avanços que nós tivemos em termos de políticas sociais nos últimos 13 anos. E, ao mesmo tempo, deste mesmo governo, surge a proposta de uma emenda para o ensino médio. Com esse discurso, eu só posso chamar isso de retórica, porque, na realidade, essa medida provisória ela só pode estar a serviço de melhorar o mercado, de ampliar a oferta educativa com vistas à iniciativa privada, a abrir um mercado para os empresários da educação privada, alguns dos quais a gente sabe que tem uma estreita relação com esse ministro da Educação. Recentemente foi aprovado um projeto na Câmara Federal onde que acaba com a partilha do pré-sal. O governo Lula estabeleceu a partilha, ao contrário da concessão. Eles acabaram com a partilha novamente e entregaram a concessão, porque vão conceder ao setor privado internacional ligado ao petróleo a explorar os campos da reserva de pré-sal. Com isso, nós teremos também muito menos dinheiro na educação, porque uma parte dos royalties do petróleo viria para a educação. O que eles falaram é o seguinte: isso não virá mais, porque esses recursos ficarão com as empresas que explorarão o petróleo aqui no Brasil. Uma parte dos royalties do petróleo que seriam destinados à sociedade foi definido pelo Congresso Nacional que 75% desse recurso seriam colocados à disposição da educação e 25% destinados à saúde. Os valores dependem da produção, dependem de um conjunto de ações que seriam desenvolvidas a partir da exploração do pré-sal. Mas a receita é uma receita volumosa, são bilhões de reais que seriam destinados à educação todos os anos. Então a sinalização disso é que não haverá mais esses recursos para a educação pública brasileira. É o aumento da aposentadoria para 65 anos de idade. Todos os trabalhadores do Brasil, do setor público e do setor privado, independentemente de qual profissão que seja, deverá aposentar com 65 anos de idade. Isso quer dizer que os professores que têm aposentadoria especial perderão essa capacidade de aposentar com 25 anos de trabalho, mulheres professoras e 30 homens professores. Portanto, é também um ataque não só às condições salariais, materiais da aposentadoria, mas também a ampliação do tempo para se aposentar. Agora, imaginem vocês, com essa PEC, ficar 20 anos congelada, um professor que possa passar pela minha situação, ele com certeza aposentará com um salário mínimo, sem condição. Hoje eu estou estudando para prestar um outro concurso, porque com o meu salário de aposentada, eu não consigo me sustentar na minha velhice. Desvincula a opressão da educação. Reforma o ensino médio sem pedir opinião. Ocupar escolas e ruas em todo o país para resistir à PEC 241 e para defender os direitos sociais previstos na Constituição. O sonho de milhões de brasileiros de construir uma educação pública de qualidade continua vivo na voz dos estudantes e na luta do povo. E a gente está colando aqui nesse ato, mais esse ato aí contra a PEC 241 do governo Temer, os ditos gastos públicos, né, que eles estão insistindo em dizer, enquanto, por exemplo, ironicamente, as grandes fortunas continuam não sendo taxadas, os bancos continuam lucrando milhões, enquanto, ironicamente, a dívida pública continua a todo vapor. Então, nós estamos na rua, engrossando o ato aqui em Belo Horizonte contra a PEC 241. Ela é profundamente ilegítima do ponto de vista democrático e ela não deve ser obedecida pelos brasileiros que lutaram e lutam pela democracia.
percebeu o tanto que essa PEC ia ser ruim para a gente já veio fazendo algumas mobilizações junto com alguns professores e eles vieram explicando para a gente, inclusive, como vai ser ruim para o nosso futuro. Porque aqui as pessoas querem ser cientistas, fazer mestrado, doutorado, ou eles querem ser professor na licenciatura e isso vai estar, assim, totalmente em jogo com esse congelamento de todos os recursos para investimento. O Temer adora falar que vai ser gasto, mas a gente acredita que educação e saúde não é gasto, é um investimento. Assim. Foi por isso que a gente decidiu ocupar como uma ação direta com todos os estudantes, para a gente poder mostrar, junto com todos os estudantes do Paraná e das outras escolas, dos secundaristas e as universidades, que já são mais de 1000 escolas ocupadas, a gente está querendo mostrar o quanto que essa PEC é prejudicial para a gente e por que a gente é contra. Não só para a comunidade da UFMG, mas para o Brasil inteiro. Assim. Essa PEC 241 ela vai acabar por sucatear ainda mais a educação, né? E tirar justamente os nossos investimentos na educação que são tão prezados no momento, né? A gente cada vez clama mais por educação e investimentos na educação, que é um bem primordial para a gente precisa, né? A gente está aqui justamente para poder valorizar a educação e querer cada vez mais investimentos, não menos. É preciso compreender que o golpe foi deferido contra o povo brasileiro, contra os trabalhadores, contra o Estado brasileiro. Portanto, existe uma parte da sociedade julgando contra todos nós. E nós vamos agora fortalecer o nosso campo, dos trabalhadores, do povo, dos movimentos sociais, sindicais, enfim, do conjunto da sociedade. Então, para isso, nós teremos de ter muita capacidade de mobilização, de luta e de resistência. Penso que uma das questões envolvidas no processo já imediatamente é a convocatória de uma paralisação nacional no próximo dia 11 de novembro, onde os trabalhadores de todo o país cruzarão os braços para defender os seus direitos. Direito previdenciário, direito trabalhista, direito à educação, ou seja, os direitos elementares que estão sendo atacados por esse grupo que golpeou a democracia brasileira e controla o governo central brasileiro. Uma coisa que nós precisamos ter clareza, os trabalhadores de educação privada precisam ter um outro comportamento, uma outra atitude. Nós não podemos achar que as coisas que estão acontecendo não nos atingirão de forma muito forte e nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que essas coisas ocorram contra a nossa categoria. Então eu quero conclamar aos trabalhadores de educação da rede privada a aderir às movimentações, às paralisações, às manifestações, porque só assim nós conseguiríamos alcançar os nossos objetivos. E eu penso que a sociedade brasileira terá as condições históricas de dizer que não aceita retrocessos e que a gente pode sim alimentar os nossos sonhos, as nossas utopias, numa perspectiva de inclusão de uma sociedade, numa perspectiva histórica. Ou seja, nós precisamos continuar a sonhar, né, de que é possível sim construir essa sociedade libertadora, sociedade democrática, contrária a esta sociedade repressora que se tenta construir. Então, o futuro será nosso e eu continuo acreditando no país, acreditando nas pessoas, acreditando na nossa capacidade de luta e principalmente nos nossos sonhos. Então, essa é a minha visão e por isso que estou aqui e por isso que vou continuar na minha luta, porque é assim que acredito e é assim que farei. Não vamos nos calar. Escola, local do saber, local do fazer e do viver. Não vamos nos revoltar, vamos revolucionar. Vamos parar, mobilizar o Brasil. Vamos protestar, vamos ocupar. Esse é o nosso país. Vamos persistir e jamais desistir. Eu lembro do que minha mãe fala comigo que era os anos 90 e que ela fica muito feliz que ela pôde me dar o que ela não teve. Eu sinto que se continuar desse jeito eu não vou poder dar para o futuro, seja filho, sobrinho, que eu quiser ter, o que minha mãe me deu. E não assim só individualmente, porque minha mãe não me deu só uma oportunidade de estar numa universidade pública. Ela me deu também todos os ideais que me fazem estar aqui também lutando. Então, assim, eu quero passar isso para as próximas gerações. Eu quero que eles pensem, eu não quero que venha uma PEC, uma MP, uma escola sem partido que vai
colocar o pensamento dos meninos totalmente quadrados. Eu sou professora, eu quero ser professora, eu quero formar pessoas pensantes, assim. É mais isso, eu acho, assim, sobre o Brasil que eu estou sentindo e o Brasil que eu quero viver e construir. Ocupa tudo o Brasil. 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 Ocupa geral. Ocupa Brasil. Ocupa nacional. Ocupa tudo o Brasil. Ocupa tudo o Brasil. Nós. É muito importante a iniciativa do sindicato, dos professores, de restaurar a imagem de Nízia Floresta, principalmente pelo que ela representou e representa para a educação brasileira. Nízia ficou conhecida como uma das primeiras intelectuais brasileiras a lutar pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Apesar de ter escrito 15 livros sobre temas polêmicos para a época, como o feminismo e a abolição da escravidão, a obra de Nízia só ficou conhecida nos anos 50 do século XX. Nízia Floresta nasceu há mais de 200 anos. Pode-se dizer que hoje ela é vista como a primeira educadora com ideais libertários que o Brasil conheceu ainda num contexto muito adverso. Esse contexto, caracterizado por uma sociedade escravocrata, patriarcal e discriminadora das mulheres, relegava para elas poucos estudos e sem qualidade e sem oportunidade de uma formação científica e cultural ampla. Nízia, aos 22 anos, publica o seu primeiro livro sobre a questão da mulher e durante toda a sua vida ela publicou vários artigos em jornais, lutando pela causa não só da mulher, pela sua educação, mas também pela causa dos indígenas e dos escravos. Nízia, ela fundou no Rio de Janeiro um colégio muito avançado para a época. Esse colégio funcionou durante 19 anos com um programa de desenvolvimento intelectual das meninas completamente diferente da concepção que se tinha na época sobre o papel e a função social da mulher. Se cada homem, em particular, fosse obrigado a declarar o que sente a respeito de nosso sexo, encontraremos todos de acordo em dizer que nós nascemos para o seu uso. Que não somos próprias senão para procriar e nutrir nossos filhos na infância. Reger uma casa. Servir e obedecer a prazer aos nossos amos. Ou seja, a eles, homens. E digo mais, não há ciência nem cargo público no Estado que nós mulheres não sejamos naturalmente próprias a preenchê-los tanto como os homens. A primeira conclusão nossa é o seguinte, que todo dia 15 de outubro as escolas dão feriado, prolongam o período de recesso e esse dia 15 começou, no decorrer dos anos, começou a ficar diluído. Então nós decidimos por resgatar o problema do dia 15 de outubro. Então nós temos que fazer também, desenvolver atividades culturais, onde os professores possam vivenciar experiências múltiplas. Não a injustiça, não a desigualdade. Eu digo não. Eu digo não. Diga você também. Nós, brasileiros, não podemos aceitar. Não fique parado. Reaja. Vamos pressionar os parlamentares. Nós votamos neles. Aos senhores senadores, rejeitem esta PEC. Nós precisamos pressionar os parlamentares. Vamos ocupar as ruas. A PEC não tem nada a ver com a gente. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Sim à solidariedade. Sim, sim. Diga sim à liberdade. Sim à justiça social. Diga sim. Sim à educação. Sim, sim a um país mais justo.